Tudo bem com vocês? Eu sou Edilene e para você que chegou ao meu canal, para você que permaneceu em meu canal, eu quero deixar aqui a você o meu muito obrigada, a você que assistiu o vídeo até o fim, a você que porventura comentou o mesmo com alguém, a você que permanece, a você que está aqui fazendo com que esta ideia, que honestamente de minha parte eu confesso, não é eu vou chamar de brincadeira, não é eu poderia dizer que muitos podem pensar que é uma coisa de pessoa desocupada, que não tem nada para fazer, não. Para você, se você teve a oportunidade de assistir a outros vídeos meus, você sabe que o meu conhecimento bíblico, ele não é de ontem, nem de hoje, nem deste exato momento. Ele é dos meus 13 anos de idade e eu estando aqui na plataforma mundial do YouTube, eu estou aqui fazendo apenas o que diz a palavra de Deus. Eu estou usando a plataforma mundial do YouTube para fazer o que diz a palavra de Deus, levando a todos que enxergar, a todos que chegou, a todos que permaneceram, e eu vou colocar já que o YouTube é uma plataforma mundial, levando ao mundo o jeito, a maneira como o Espírito Santo fala comigo, através da palavra dele, através das reflexões que eu faço da palavra dele. Mas hoje eu estou aqui com uma pequena mudança de ambiente, mas isso eu espero que vocês mais uma vez se atenham aqui apenas à mensagem, porque os cachorros da rua estão latindo, mas vamos ser sinceros, é o jeito que eles têm de se comunicar, não é verdade? Então, hoje, a mensagem que eu venho trazer é uma mensagem que muitos podem achar que eu vou estar exagerando, exorbitando e etc, etc. Mas a mensagem que eu venho trazer hoje é a mensagem é: Deus não é Deus de mimimi. E eu vou provar aqui na palavra dele que ele não é Deus de ficar de por favor, será que você podia, por gentileza? Não. Deus não é assim. Deus não é Deus de mimimi. E eu vou provar com A mais B que Deus não é Deus de mimimi. Aliás, tem gente que fala que eu vou provar com A mais B. Não, eu vou provar de A a Z, eu, Edilene, vou provar de A a Z que Deus não é Deus de mimimi. Então vamos lá. Diz a Bíblia que quando Jó foi atacado, estava Deus conversando, Vou colocar da seguinte forma com Satanás. Jó estava conversando, Deus estava conversando com Satanás. E ele virou e disse assim: você viu meu servo Jó? Deus perguntando a Satanás: você viu meu servo Jó? Aí eu vou dizer aqui com as minhas palavras aqui, resumidamente, o que Satanás disse a ele. Também é claro, entre aspas. O senhor faz tudo que ele quer, vai lá, tira tudo que ele tem para ver se ele vai confessar seu nome. Aí tá. Deus foi lá e tocou em Jó. Tocou em Jó e todos aí conhecem, Haja vista que tem até o ditado que fala da paciência de Jó, não é verdade? Então Deus tocou em Jó. E quando Deus tocou em Jó,
Jó se encheu o corpo todo de ferida e etc, e etc. A Bíblia diz que ele em apenas um dia perdeu tudo de uma vida, né? Tipo, já dei até exemplos aqui em outros vídeos, exemplos, por exemplo, de agora, por exemplo, no Rio Grande do Sul, ocorreu-se, vamos dizer, praticamente um tsunami, vamos dizer assim, no dia de hoje, dia 6 de setembro, onde grandes partes da região do Rio Grande do Sul ficou toda debaixo de água. Então eu tenho para mim que tem pessoas ali que perderam coisas de vidas, de anos, de toda uma vida, de toda uma história. Eu tenho para mim. E foi exatamente o que aconteceu com Jó. Porém, Jó se encheu de ferida, perdeu filho, perdeu bens, perdeu funcionários, perdeu tudo. Tudo. Imagine uma pessoa de milionária, ela de repente passa a favelada. E ainda com o corpo coberto de, vamos chamar, como diziam antigamente, de pustema, né? Vamos dizer assim. Só que chegou um momento que Deus chegou para Jó e Jó estava orando. E Deus disse para Jó, Jó, assim, Deus não chegou para Jó assim, porque às vezes quando a gente está doente, a gente perdeu um ente querido, Jó perdeu filhos, não foi filho, é plural, ele perdeu filhos, ele perdeu bens, ele perdeu servos, né? Então, vocês imaginam como estava o psicológico de Jó. Tem até um ditado que diz, paciência de Jó. Eu não diria nem paciência. Eu já colocaria paciência, resiliência, eu colocaria tudo que tem junção com a palavra suportar. Porque Jó, ele suportou muita coisa. O seu corpo fica... Gente, quem mexe aí em cozinha deve imaginar, né? A gente dá um cortezinho na mão, aquilo fica latejando, ferroando. Enfim. Agora você imagina o corpo todo. Porém, Deus eu vou colocar desta maneira. Deus testemunhou a Satanás, ou seja, elogiou Jó para Satanás. Olha para você ver o patamar que Deus colocou Jó. Não, Deus elogiou a Jó para Satanás. Olha para você ver vamos dizer assim, a moral que Jó tinha no íntimo, pessoal coração de Deus. Porém, chegou um momento que Deus falou, não, peraí, ele perdeu tudo, ele se entregou, eu praticamente elogiei ele para Satanás, eu não posso deixar ele desse jeito. Aí, quando uma pessoa está doente, o que a gente quer? A gente quer que a pessoa chegue para a gente com cuidado, né? Com jeito, tal. Não. Deus chegou para Jó e falou, Jó, cinge-te, ou seja, levanta. Assim, sabe assim quando chega, Jó, levanta. Levanta, como diz o outro. Sabe aquela uma expressão antigamente? Se pruma. Tá entendendo? Se pruma. Cinge-te. É como se ele estivesse dizendo, Jó, levanta, fica firme, fica forte, porque, Jó, eu elogiei você pro inimigo do mundo. Você, Jó, por favor, não me faça passar vergonha e não passe vergonha. Eu vejo dessa seguinte forma. Agora eu vou apresentar uma outra
passagem onde Cristo também, Deus, sendo ele a mesma pessoa, Cristo e Deus, mostra-se que não é uma pessoa de mimimi. Então tinha um homem há muitos anos diante de um tanque. Quando as águas deste tanque se moviam, quem era mais rápido se jogava nessas águas e a pessoa era curada. Porém, tinha um homem que estava há muitos anos à beira deste tanque. E todos conseguiam pular na frente dele. E ele, há anos, não conseguia pular na frente, pular no tanque. Então, Jesus chegou perto dele. Ele não chegou, oi, tudo bem? O que você está fazendo aí? Em que posso ser útil? Em que eu posso servi-lo? Não. Ele não chegou para este homem desse jeito. O homem tentou explicar para ele, olha aqui, eu não quero saber, levanta e anda. Jesus foi curto e grosso e objetivo. Levanta e anda. Vou apresentar aqui uma outra passagem onde, veja bem, Jesus estava dentro, olha como Deus e Jesus não são, eu vou colocar seres de mimimi, de frescurinha, de ai, ai, ai e tititi, mimimi. Ele chega chegando, fazendo e pronto. Então foi assim. Jesus estava dentro de uma casa, essa casa estava repleta de pessoas, repleta. Essa casa estava tão cheia de gente, mas tão cheia, que amigos deste deficiente tiveram que tirar o telhado e passar com a maca, com esse deficiente amarrado na maca por cima do telhado. Quando este deficiente chegou até perto de Jesus, Jesus foi curto e grosso. Pega a tua cama e anda. Ele não perguntou o nome do rapaz, ele não passou a mão no rapaz, ele não disse nada. Ele apenas disse, pegue sua, eu vou colocar assim, né? Porque algumas passagens diz maca, outras diz cama, porque vamos ser sinceros, naquela época, uma maca é uma representação de uma cama, né? Haja vista que, por exemplo, eu vou trazer para os dias de hoje, na Bahia, muita gente lá para o norte do país, né, nordeste do país, as pessoas usam redes como cama. Então, algumas passagens da Bíblia apresentam, por exemplo, levanta, pegue tua cama e anda. Outros, pegue tua maca e anda. Então eu estou colocando aqui cama. Jesus não perguntou o nome dele, quantos anos ele tem. Oi, como é que você está? Onde você mora? Nossa, como você chegou aqui? Nossa, tiraram o telhado, é? Nossa, não. Ele olhou para o rapaz, ele não quis saber o que o rapaz... Olha para você ver, ele já sabia até o que o rapaz tinha. Porque se ele não soubesse o que o rapaz tinha, ele não diria direto para o rapaz, pegue sua cama e anda. Ele perguntaria, em que posso servi-lo? O que você tem? O que você está sentindo? Você está espirrando? Você está com o nariz entupido? Você está com dificuldade para mudar o passo? Você está... Outra passagem onde Deus mostra que ele não veio aqui para ficar de mimimi, de conversinha, de tititi. Então foi assim, Jesus estava prestes a ser levado para, vamos dizer, Judas estava traindo a Jesus. E no meio daquela confusão ali na madrugada, um dos apóstolos pega a espada de um soldado e arranca a orelha de um soldado. Jesus no escuro, na madrugada ali, ele cata a orelha do cara e bota ela no lugar.
A orelha não ficou torta, não ficou para cima, não ficou para baixo, não ficou em lugar nenhum. E a Bíblia diz que era alta madrugada, tudo estava escuro e um dos apóstolos cata a espada e arranca a orelha de um dos soldados para impedir que levassem Jesus. Jesus apenas vira para ele, que arrancou a orelha do soldado, e fala: o que você fez? Gente, se vocês forem analisar, se nós formos analisar, veja bem, uma pessoa está prestes a ser presa. O que essa pessoa faz? Na hora que ela está prestes a ser presa e que alguém vai em defesa dela. Ela sai correndo, não sai? Não é uma lógica humana sair correndo? Fugir vamos dizer, do flagrante? Não seria a lógica? Não. Jesus não fugiu, catou a orelha do soldado, colocou no lugar e ainda perguntou para o apóstolo que arrancou a orelha do soldado: o que foi que você fez? Gente, por favor. Tem que ser muito amor, não tem? Então, voltando ao fato de Cristo não ser uma pessoa de mimimi, de conversinha, de blá blá blá, de tititi, porque ele disse, porque ele falou, porque ele contou. Então foi assim. Jesus estava lá, vamos colocar entre aspas, lá na casa lá com Maria Madalena e os apóstolos e tal. De repente chegou o cobrador de impostos. Ó, o senhor está aqui com, vamos supor, exemplo, vou catar esse papelzinho aqui, vamos supor que o emissário lá do governo da época chegou com o imposto que estava atrasado. Aí Jesus, mas imposto atrasado, Jesus não titubeou. Ok, me dá esse papel aqui, entre aspas, vou colocar assim. E virou para um dos apóstolos e diz: vá até tal rio, jogue uma rede, você vai pescar tal peixe, e quando você pescar esse peixe, você abre a boca dele, porque lá dentro você vai encontrar uma moeda de ouro. Vá lá e pague o imposto. Você já pensou? Ele estava dentro de casa, sossegado, chegou o emissário lá do governo com uma cobrança, né? E ele não titubeou, ele não esmoreceu. E agora, como que nós vamos pagar isso? Eu não trabalho, eu vivo de missões. Como que nós vamos, Jesus, como que nós vamos fazer? Ele não titubeou. Ele simplesmente virou: vá lá em tal altura do rio, e ainda disse a altura. Vá em tal altura do rio, jogue uma rede, você vai pescar. Ainda deu até gente, tem peixe que chama tilápia, tem peixe que chama lambari, tem peixe que chama pescado, tem peixe que chama, muitos já devem ter ouvido falar aí, namorado, tem peixes que chama porquinho. Existem muitas marcas de peixes, né? Muitas. E cada, vamos colocar assim, cada marca, cada nome que traz um peixe, traz também junto com ele um valor excedido. Não é verdade? Você vai comprar, por exemplo, um filé de pescada. Filé de pescada, dependendo do mar em que a pescada ela foi, eu vou chamar, criada, um filé desse tamanho. Imagina o preço. Então, para cada, eu vou chamar de nome, título de um peixe, este mesmo tem um valor, né? Por exemplo, bacalhau. Se esse bacalhau, por exemplo, não for simplesmente salgado
ele te vier com aquele carimbo da Noruega, mais caro ainda. Por exemplo, um filé de salmão, rico em ômega 3, né? E então, só que Jesus virou pro... Gente, chega um emissário do rei, né, um emissário lá do governo com uma carta cobrando o imposto. Eu confesso a vocês, não vou mentir, que eu já recebi emissários da parte, né, já recebi muitos emissários, dos quais ele ainda não tinha nem dito bom dia e eu já estava meu Deus, em nome de Jesus, toma conta, Senhor esteja à frente, Pai, não. Jesus não. Jesus não é de frescura. Não é pelo jeito, não é de mimimi. Haja vista que chegou o emissário, ele, olha, mandou um dos apóstolos, você vai em tal altura do rio, você joga a rede, você vai pescar tal peixe, dentro da boca desse peixe você vai encontrar uma moeda de ouro, vá lá, pague todos os impostos e com o restante compre o que pertences para uma casa para a gente comer. Com o que sobrar, você ainda compra os pertences para a gente comer. Jesus não era de mimimi. Não era. Ele não era de mimimi. Ele não era de ficar... Qual é o seu nome? Você tá com o quê mesmo? Não, a pessoa quando chegava perto dele, ele já sabia o que a pessoa tinha. Muitas vezes ele perguntava porque ele queria saber se a pessoa tinha noção do que ela queria. Porque muitas vezes, já viu casos assim, eu quero, mas assim, se não sei, você quer ou você não quer? Já teve casos dele chegar para você, o que eu posso fazer por você? Já teve casos de Jesus, em passagens aqui, perguntar isso. O que eu posso fazer por você? Agora, já imaginou Jesus chegar e virar, o que eu posso fazer por você? Tipo, eu vou agora, gênio da lâmpada. Você tem 3 pedidos. Por favor, não faça como aquele mineiro que pediu um queijo, mais um queijo, e ele só pediu uma moça porque ficou com vergonha de pedir outro queijo. Gente, piada para descontrair. Se nós formos, depois eu vou falar do Jesus descontraído, tá? Não, gente, porque para uma pessoa ir para um casamento, transformar água em vinho, essa pessoa é descontraída, né? E essa pessoa é Jesus. Eu já vi gente que vai para casamento e faz escândalo. Briga no casamento, dá o maior quebra-pau. Jesus não, Jesus é uma pessoa, se nós formos analisar, vou aqui uma hora falar do lado descontraído de Jesus. Mas hoje eu estou falando do Jesus que não é de mimimi. Não é de meias palavras. Gente, por favor, olha, você tá dentro de uma casa, aquela casa repleta de gente, do lado de fora não tem onde andar, é como se tivesse assim, é como se todos os missionários do Brasil tivessem ido para um interior de alguma cidade do país, todos os padres famosos estivessem nesta mesma cidade do interior, eu tô colocando assim. Vamos colocar assim, Padre Marcelo, Padre Fábio, Padre Marcelo Rossi, Padre Fábio, Padre José Maria, é esse mesmo nome dele? Não sei. Vamos fazer de conta que todos esses padres assim, famosos, top dos top, se reuniram numa cidade do interior. E o Brasil inteiro foi para essa cidade, não estava cabendo gente, não tinha onde botar gente. De repente, aparecem amigos
com um rapaz amarrado numa maca. E não tinha como passar no meio do povo, eles arrancaram o telhado. Gente, olha o sacrifício. Cheio de gente, a cidade inteira parada, tudo abarrotado de gente. O único jeito que os amigos viram foram arrancar o telhado para descer com um amigo. O que a gente espera que a pessoa que vai atender o deficiente faça? Nossa, que amigos que vocês têm, arrancaram um telhado para chegar até aqui. Não. Jesus, gente, eu tenho para mim que Jesus foi prático. Gente, isso daqui tá cheio. A casa está cheia. Então eu vou ter que ser rápido. A casa está cheia. Quanto mais eu demorar aqui, mais gente vai chegar. Então eu vou rápido. Pega a tua maca e anda. Não perguntou o que ele tinha, não perguntou o nome dele, não perguntou quantos anos ele tinha, não perguntou onde ele morava, não perguntou se tinha pai, se tinha mãe, não perguntou se tinha irmã, se tinha cachorro, se tinha gato, não perguntou nada. A casa estava cheia. Como eu disse aqui, entre aspas, todos os padres famosos do país estavam ali também, entendeu? E ali tinha atores, tinha cantores, tinha compositores, tinham poetas, enfim. Todo o pessoal vamos dizer assim, da Academia Brasileira de Letras estavam lá. Jesus não podia perder tempo. Então, o que ele fez? Os caras passaram com um amigo pelo teto. Eu falei, gente, eu não posso perder tempo aqui. Quanto mais tempo eu perder aqui, mais gente vai chegar e ele era de poucas palavras. Se fosse outra pessoa, eu ia perguntar, oi, qual o seu nome? Nossa, eles tiraram o telhado, é? Nossa, seus amigos arrancaram o telhado para descer com você? Gostei, hein? Qual o nome dos seus amigos? Quantos anos eles têm? São casados? São solteiros? Tá namorando? Tem filhos? Onde eles moram? O que eles fazem? Tô falando alguma besteira? Não. Desceram com a maca com aquele rapaz. Jesus olhou assim para ele. Pega a sua cama e anda. Como diz, raspa daqui. Porque isso aqui tá cheio, não cabe mais ninguém. Tira essa cama daqui que tá ocupando muito espaço. Você entendeu? Aí, de repente, vou voltar aqui em Jó. Jó todo cheio de ferida, perdeu tudo. Deus, eu acho que ele pensou assim, se eu chegar para Jó com aquele jeitinho assim, nossa, Jó, como é que você tá inflamada, hein, amigo? Jó do céu, mas... Gente, eu tenho para mim, se naquela época, vamos falar, tá? Eu já vi pessoas com feridas em que esta ferida ficava exalando odor com mau cheiro. Eu tenho para mim que Jó, ele exalava até mau cheiro. Gente, se uma pessoa estava com o corpo todo ferido, eu tenho para mim que o Jó tinha feridas dentro das narinas, Jó tinha ferida na boca, Jó tinha ferida nos ouvidos, Jó era pura ferida. Então, tudo me leva a crer que Jó, provavelmente, eu tenho para mim, com certeza absoluta, que Jó, ele exalava até mau cheiro. Eu tenho para mim, com certeza. E Deus chegou para Jó, o que você... Ele não chegou com Jó, nossa, Jó, amigo, como você tá mal, hein, Jó? Não. Ele não chegou para Jó assim, passando a mãozinha, sabe? Não. Eu acho que
no meu entender, eu acho que se ele chegasse para Jó, passando a mão na cabeça de Jó, assim, poxa, Jó, como que você... Eu acho que Jó iria se entregar, tá? Eu acho que se Deus não chegou para Jó, passando a mão na cabeça e etc, eu tenho para mim que é porque Deus pensou assim, se eu chegar para Jó com jeitinho de pai, oh meu filho, como você tá mal, como você tá ferido, Jó vai se entregar mais ainda, então eu vou chegar dando susto em Jó para ele, sabe aquela pessoa que assim, vamos supor, tá esperando que você fique, eu vou chamar de enternecido com a situação dele, ao invés disso você tá com um balde de água fria nele, como levanta, sabe assim? Então eu tenho para mim que o amor de Deus foi tão grande, eu vou levar para este lado, com relação a Jó, dele não ter ficado com mimimi com Jó. Eu tenho para mim que se ele tivesse chegado para Jó, que estava com aquele corpo, ouvido, nariz, orelha, pleno, até com certeza exalando mau cheiro. Se ele tivesse chegado para Jó, com todo, nossa, Jó, meu filho, e agora? Eu tenho para mim que Jó teria se entregado literalmente e teria passado do plano físico para o outro lado. Então eu acho que para Jó não se entregar literalmente e desejar, tá? Porque em momento nenhum, se você vê ali no livro de Jó, ele não pediu a morte. Pediram para ele pedir a morte e até mesmo renegar a Deus, mas ele não pediu a morte e nem renegou a Deus. Se vocês leem ali, Jó não renegou a Deus e nem muito menos pediu a morte. Mas eu tenho para mim que se Deus tivesse chegado para Jó, passando a mão na cabeça dele, provavelmente ele ia ser direto com Deus. Me leva deste plano? Provavelmente Jó ia dizer isso para Deus. E a palavra de Deus diz que o que a gente liga aqui na terra, automaticamente está ligado no céu. Então eu tenho para mim que Deus não chegou passando a mão na cabeça de Jó com mimimi, para quê? Para Jó não chegar a este ponto. Ele simplesmente virou para Jó e disse, cinge-te, ou seja, em outras palavras, levanta-te, Jó, fortaleça-te. E foi a partir deste momento que Jó orou pelos amigos dele, que Deus simplesmente mudou a sorte de Jó. Ou seja, Deus havia elogiado Jó para o maligno. O maligno, eu vou colocar assim, ficou com inveja do elogio que Deus fez a Jó. E para tentar acabar com o alvo do elogio de Deus, o que o maligno fez? Toca nele, para ver se ele não te renega, se ele não amaldiçoa ao Senhor Deus, que o está elogiando. Então eu tenho para mim que quando Deus chegou para Jó e não passou a mão entre aspas, na cabeça dele, simplesmente diz, levanta-te, Jó, e cinge-te, porque na Bíblia cingir-te é erga-te, lava-te, fique forte, fique firme. Porque em outras palavras eu penso, Deus disse, eu elogiei você para o maligno. Em outras palavras, não me decepcione. Não envergonhe a mim nem a você mesmo. Se nós formos levar para outro lado, Deus estava testemunhando ao maligno
o coração bondoso que Jó tinha. Se nós formos analisar profundamente, era isso que Deus fez. Deus estava dando testemunho ao maligno. Você já imaginou? Olha a moral de Jó diante de Deus, a ponto dele chegar e falar, eu vou dizer assim em outras palavras, é como se Deus tivesse dito para o maligno assim, eis aí um homem aí, este Jó olha, a pessoa que tiver Jó como amigo, como irmão, como a mulher que tiver ele como marido, como diz assim, né, que usava-se antigamente, sim senhor, ou seja, ó, tá feito. Em outras palavras, Deus disse isso para o maligno. E ele, para detonar com o que Deus estava elogiando, disse, claro, também tem dinheiro, tem filhos que a Bíblia apresenta que não existia no reino filhas mais lindas do que as filhas de Jó. Não existia. Já imaginou? Ou seja, o cara é rico, o cara tem filho bonito. Naquela época eram carruagens, eram camelos que puxavam carruagens. O Jó era proprietário de grandes, vamos chamar assim, estrebarias de camelos. Não sei se é assim que se coloca. A região onde Jó, eu vou colocar residia, é uma região onde os cavalos são os cavalos mais caros do mundo. Eu estou numa região onde existem cavalos que são considerados caros. Mas a região onde Jó vivia, a região de Israel, Egito, essa região para lá, eu já li que são os cavalos mais caros, mais bem tratados do mundo. Cavalos caríssimos, essa região lá para aqueles lados. Caríssimos. Quando você vê esses vídeos aí pela internet, aí com aqueles cavalos, com aqueles pelos pretos brilhando, aquelas crinas maravilhosas, você pode ter certeza. Esses cavalos são egípcios, esses cavalos são israelenses, porque são regiões onde as pessoas elas investem em estrebarias de camelo, estrebarias de cavalos, estrebarias de cabras, e de carneiros e etc, e etc. São cavalos caríssimos, belíssimos, muitíssimos bem treinados e tratados. Então, se nós formos analisar, Jó, ele recebeu esse elogio, mas na realidade o inimigo também teve inveja do elogio que Deus fez de Jó. Inveja tanta que disse, tira dele tudo que ele possui, cavalos, camelos, filhos bonitos, bens, servos. Tira tudo dele. Cobre ele de dores internas, porque se nós estamos com... Gente, o nosso... Tanto homem como mulher... Se o nosso físico fica afetado com alguma dor, alguma ferida, não adianta. O nosso psicológico também é tomado. Então eu tenho para mim que Jó ele teve sofrimentos, dores internas, dores mentais, né? Porque, gente, uma pessoa que perde filhos, bens, amigos, tudo num piscar de olhos, inevitavelmente o emocional, o psicológico dessa pessoa também foi à baila. Inevitavelmente. Só que Deus, eu voltando aqui, ele não é um Deus de mimimi.
Ele é um Deus de amor, porém ele não é de mimimi. Haja vista que por ele ser, eu creio, um Deus de amor, ele virou e falou, se eu chegar para Jó e falar, Jó, como você tá, Jó, ele falou, não posso chegar passando a mão na cabeça de Jó, porque se eu fizer isso, ele vai virar para mim e vai dizer, pai, me leva desse plano. Então o que ele fez? Levanta, Jó. Eu tenho para mim que Deus, porque diz que a voz de Deus, aqui na Bíblia, eu já vi várias passagens em que pessoas ouviram a voz de Deus e a voz soou como trovão. Então eu imagino que Deus, quando ele falou com Jó, é como se Jó tivesse ouvido trovões. Gente, quando você escuta trovões, eu já vi gente correndo porque lá vem tempestade. Não é verdade? Então, eu já vi várias passagens aqui na Bíblia dizendo de pessoas que ouviram a voz de Deus e a voz soou como trovão. Então eu tenho para mim que Jó, quando ouviu Deus dizendo, Jó, cinge-te, para mim eu acho que Jó deve ter levantado num pulo e ter se firmado, porque a voz soou como de um trovão. E quando eu já vi também que pessoas, quando escutam trovões, muitas saem correndo, porque é sinal de tempestade. Só que, no caso de Jó, no caso desse rapaz no tanque de Betesda, no caso desse rapaz que os amigos passaram com ele pelo telhado, o que ocorreu foi uma cura. Cristo não foi de mimimi? Não. Ele não perguntou a idade, não perguntou o nome, nem perguntou o que a pessoa tinha. Ele simplesmente foi direto ao ponto. Pegue sua cama e anda. Jó, cinge-te, ou seja, levanta-te, que eu tô mandando. Eu não te coloquei aqui para ficar mesmo com o corpo cheio de ferida, com dó de você. Eu vejo desta forma. Deus não quer que nós tenhamos dó da nossa situação. Não tenha dó. Muitos dizem que dó é um sentimento muito pequeno. Chamar o outro de coitado é pior do que chamar ele de bobo. Eu já ouvi essa frase. E Deus, quando ele pede para que a pessoa, para Jó, cinge-te, ou seja, Jó, não tenha dó de você, levanta. E aí tudo passou. E eis, aí vem aquele versículo, e eis que tudo se fez novo. Agora você imagina um rapaz que está passando, os amigos tirando o telhado para passar com ele por cima do teto. Você imaginou o que estava passando na cabeça desse rapaz? E se eu chego lá, Jesus não me cura? E se eu chego lá e ele fala, tá muito cheio aqui, deixa para depois? Você já imaginou? Só que Jesus, eu tenho para mim que ele já sabia de todo o psicológico interno da pessoa que estava na maca. Eu tenho para mim que Jesus, por exemplo, gente, você está amarrado numa maca, passando por cima de um telhado. Você já imaginou como é que estava o psicológico desse deficiente? E se meus amigos me deixam cair, eu fico aleijado pior? Ele já estava deficiente, amarrado numa maca. Pensa na cabeça dele.
E se meus amigos não me conseguem passar pelo telhado? E se eu ficar agarrado no telhado? E se... Eu estou aqui fazendo conjecturas que com certeza aconteceram. Eu tenho a minha mãe é deficiente. A minha mãe é cadeirante. Eu estou falando porque eu tenho uma mãe que é cadeirante. E eu sei vamos supor, dos temores dela quando, por exemplo, eu tô com pressa e eu cato a cadeira porque ela é idosa e demora para tirar a cadeira do lugar. Eu conheço os temores dela com medo de eu derrubá-la. Por isso que eu estou te dizendo. Você já imaginou o que passou pela cabeça desse deficiente? E se meus amigos me deixam cair e eu fico pior? E se eles estão tirando o telhado e o dono da casa fica bravo e manda cobrir o telhado? E aí vai me espancar e... Gente, são coisas que nós não podemos deixar de dizer que provavelmente ocorreram. E na hora que eles estavam descendo a maca, gente, você está descendo com uma maca pelo telhado. Com certeza essa maca bateu em alguém, com certeza, tá? Se quem estava embaixo não procurou dar um jeitinho de ajudar, deve ter causado ali incidentes ou acidentes. Agora, eu estou dizendo a vocês que eu tenho uma mãe que é cadeirante, que é deficiente e que ela tem os temores dela quando eu estou com pressa e eu quero catar a cadeira e... Por exemplo, estou com uma panela no fogo e ela está na minha frente. O que eu tenho que fazer? Ela é demorada para tocar a cadeira. Eu cato a cadeira e tiro do lugar rapidinho, porque a panela está queimando. Para ela, eu vou derrubá-la. Só que para mim não. Eu estou dominando ali a situação. Só que imagina na cabeça desse deficiente passando, gente, subindo pelo telhado, amarrado numa maca. E se eles não me amarraram direito, eu escorrego? E se eu caio ao invés... E se eu chego lá, Jesus já saiu lá de dentro, já passou pro lado de fora, o telhado foi arrancar. Gente, é para se pensar, não é? É para se pensar. Porém, eu tenho para mim que Jesus, quando ele desceu com a maca e ele só virou para o rapaz e diz, pegue tua cama e anda, eu acho que Jesus já deve ter pensado, nossa, esse cara passou por tanto perrengue mental antes de chegar aqui, que eu não vou ficar enrolando não, eu já vou curar ele de uma vez para ele não... Acabou o trauma, entendeu? Já livrou ele de tudo. Porque, gente, era Jesus. Ele estava ali no meio daquela multidão. Mas se era Jesus, ele tinha domínio pelo que estava passando lá dentro, lá fora, e o que estava passando por cima também, e tanto no plano visível como no plano invisível. Jesus tinha domínio de ambos os planos, tanto visível como invisível. Ele via o que estava passando do lado de fora da parede, do lado de dentro da casa, do lado de cima do teto e do plano invisível, o que a gente não pode ver. Então eu tenho para mim que quando aquele rapaz chegou perto dele, tirou o telhado, aquele amigo, aquele trauma, aquele monte de coisa, ele virou pro rapaz e falou, pegue sua cama e anda, com certeza absoluta. Ele já tinha visualizado todo o trauma que aquele rapaz sofreu antes de chegar até lá embaixo, naquela maca nos pés dele. Com certeza. Com certeza, ele deve ter já sido tomado por tudo que o rapaz passou antes de chegar lá em cima. Gente, porque o cara, quando eu vou trocar uma lâmpada, eu fico morrendo de medo da escada.
uma escadinha que você sobe de 4 degraus, eu fico, meu Deus, essa lâmpada, esse globo que não encaixa, você imagina uma pessoa amarrada numa maca. O que deve ter passado pela cabeça dessa pessoa? E se eu caio, fico pior, e etc, e etc, e etc, não querendo repetir, né? Mas com certeza, para ele chegar nos pés de Jesus e Jesus apenas dizer, pegue sua cama e anda, eu tenho certeza absoluta que Jesus ele teve uma visão total, não parcial, de todo eu vou chamar, trauma mental, de todas as interrogações que se passaram na cabeça desse rapaz. Ele era um deficiente. Porém, gente, vamos ser sinceros. Existem deficiências em que a pessoa tem plena e absoluta noção de tudo que está acontecendo. Uma pessoa, ela é cega? Sim, ela é cega. Mas ela é cega visual. Tá, existe também aquela pessoa que por ser cega, ela também é surda, ela também é muda? Sim. Mas, gente, vamos falar a verdade. Alguém aí conhece algum cego, surdo e mudo que são pessoas extremamente inteligentes? Isso significa que Deus, ele tira a pessoa tem uma imperfeição, porém Deus aprimora outras neste mesmo indivíduo. Entendeu? A pessoa que passou pelo telhado era um deficiente? Era. Porém, eu tenho para mim que com certeza outras qualidades nela eram aprimoradas. Eu tenho plena certeza disso. Plena certeza. E para Jesus virar para ele e dizer, pegue sua cama e anda, não perguntar nome, não perguntar o que tinha, não perguntar onde mora, nome de mãe, nome de pai. Eu tenho para mim que se fosse em alguns lugares... Bom, enfim, é isso. Jesus não era de mimimi e não é, tá? Uma hora eu vou explanar aqui sobre eu vou colocar assim, a espontaneidade de Jesus, a alegria de Jesus. Gente, porque se nós formos analisar, para um ser Jesus ir a um casamento e transformar água em vinho, ele gostava de uma festinha, né? Né? Mas isso eu vou deixar para um outro vídeo. Bem, diante deste, eu não vou ficar aqui com muito mimimi, eu vou ser bem prática, que nem Jesus. Eu desejo a você um excelente feriado, eu deixo para você a paz e até o próximo vídeo.